Tribunal de Contas da União, pelo ministro Lucas Furtado, pediu o bloqueio de bens de Bolsonaro e dos 25 militares que foram indiciados pela Polícia Federal pela tentativa de golpe. Pediu o bloqueio dos bens de todos, os bloqueios dos dinheiros que estiverem ali nas contas de todos eles, incluindo Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, General Sérgio Nogueira, General Mário Fernandes, que está preso, de todo mundo. E não só isso. Pediu o bloqueio dos bens, pediu a suspensão do salário e do soldo ali, de aposentadoria, da situação ali, porque eles estão recebendo, né, gente? Estão recebendo enquanto general, coronel, Bolsonaro enquanto capitão, estão recebendo salário. O Tribunal de Contas da União pediu também a suspensão do salário deles, né? Do caso da aposentadoria de muitos. E pediu outra coisa, pediu o bloqueio dos bens, pediu a suspensão dos salários de todos eles, de todos os militares e dos servidores públicos envolvidos também, e pediu também um bloqueio de 58 milhões de reais. O que foi encontrado na conta deles, de Bolsonaro, dos generais, dos coronéis, do major, tenente, tudo envolvido, o bloqueio imediatamente no valor de até 58 milhões de reais. Por quê, André? Lucas Furtado disse que é um ato, além de ser um ato criminoso, a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de organização criminosa que a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o general Braga Neto, mais 35, eles, além de tudo isso, é um ato de improbidade administrativa e que causou, com certeza, dano ao erário público. Por isso que eles não merecem continuar recebendo o salário. E o bloqueio de 58 milhões de reais é para garantia do pagamento de indenizações por danos morais coletivos, pelos danos causados pela essa organização criminosa. Por quê? Segundo a perspectiva do Tribunal de Contas, esses militares deveriam estar fazendo o quê? Trabalhando para o bem público. Ao invés disso, eles estavam conspirando para uma tentativa de golpe. Pra você ter ideia, o lapso temporal em que ficou mais claro essa tentativa de golpe foi depois que Lula ganhou. Em outubro, aí passou novembro e dezembro, foram 61 dias, segundo a Polícia Federal, de reuniões, de conspirações, de planejamento, de elaboração de documentos que configuraria ali a pseudo-constitucionalidade e legalidade para o ato, que tinha como objetivo qual, Andréia? Tirar Lula da presidência da República, tirar o vice Geraldo Alckmin e tirar também Alexandre de Moraes ali de toda a possibilidade de tentar frear e parar os golpistas. E tinha uma quarta pessoa, que a polícia investiga, que também seria assassinada. Além de Lula, além de Geraldo Alckmin, Lula presidente eleito, Geraldo Alckmin vice-presidente eleito, e Alexandre de Moraes, que era e é ministro do Supremo Tribunal Federal e, concomitantemente, em 2022, no ano, notadamente novembro e dezembro, que ocorreu toda a conspiração e toda a situação ali, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas tinha mais uma pessoa que a polícia investiga para saber se era Flávio Dino, que já tinha sido indicado ali no governo de transição em novembro e dezembro como ministro da Justiça de Lula, ou se seria o presidente do Congresso Nacional, que era concomitantemente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque para o estabelecimento de um estado de sítio é necessário a autorização por parte do presidente do Congresso Nacional, que era exatamente Rodrigo Pacheco. Então, eles precisariam matar e eliminar o presidente eleito Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, que era o ministro do Judiciário mais contundente, mais duro e que barrava Bolsonaro e os golpistas, e também, muito possivelmente, o presidente do Congresso Nacional, que era Rodrigo Pacheco. Por isso que foi preso 5 pessoas. As 5 pessoas foram presas e elas já foram intimadas para prestar esclarecimento agora no transcorrer dessa semana, porque eles têm muito a esclarecer. Quem era, qual que era, como era toda essa situação. E é importante a gente esclarecer que tem muita gente querendo minorar
a situação, normalizar tudo isso. Isso foi crime, tentativa de golpe. A conspiração contra a democracia, a execução de atos preparatórios já configura tentativa de golpe. O golpe de Estado, ele não é crime. Por quê, André? Porque se estiver golpe de Estado, acabou. O judiciário já está preso, Alexandre de Moraes já estava morto, Lula já estava morto, eu já estava no pau de arara, você possivelmente já estava calado e manietado, senão ia também para o pau de arara. Então a situação é tentativa de golpe. E tudo que eles fizeram, conspiraram, é tentativa de golpe. Tanto que o Tribunal de Contas está pedindo essas medidas visando, ó, doer no bolso, porque eles tinham que estar ali trabalhando para o interesse público e não conspirando, e não planejando, e não organizando uma tentativa de golpe. Eles tinham que estar ali trabalhando para a realização do interesse público e para a garantia total de proteção à democracia e ao pleito eleitoral que foi realizado sem qualquer tipo de fraude. Tá, meu querido? Deixar isso claro porque agora nós vamos saber. A partir de tudo isso que está acontecendo e virá mais outras pessoas indiciadas, esse foi o primeiro lote que eu acredito que é a cúpula. Acho que vai vir o segundo plano de mais pessoas indiciadas. Nós vamos descobrir quem é de direita e quem é farsante de extrema direita, que vem de ser ali conservador, homem de bem, de Deus, pátria, família, defensor da democracia, que bandido bom é bandido morto, mas tá passando pano para bandido. Vai haver o divisor de águas, quem é de direita e quem é golpista. Porque quem é de direita democrata não vai passar pano para Bolsonaro nem para sua organização criminosa. Agora, quem tem o pé, o rabo e a mão lá junto com os golpistas vão tentar normalizar a situação, como muitos deputados e senadores estão a fazer, ou pelo menos tentando. Eu sei que essa ação aqui por parte do Tribunal de Contas da União em suspender os salários dos 25 militares, pedir a indisponibilidade dos bens e valores deles e o bloqueio no valor de até 58 milhões de reais já revela a gravidade de toda a ação perpetrada e tentada pelos golpistas que queriam instituir no Brasil uma guerra civil e derrubar Lula do governo, porque não aceitaram que perderam as eleições e queria, consequentemente, derrubar a própria democracia. E Bolsonaro, como não podia ser diferente, tem um vídeo dele que eu não vou colocar aqui, porque eu não vou tocar tambor. Vi Bolsonaro, a voz dele causa urticária. Então não vou botar aqui para vocês. Mas Bolsonaro aqui, com as suas gracinhas, falou assim, ó, vai dar o golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores? Pelo amor de Deus, quem está coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Não fiquem botando chifre em cabeça de cavalo, disse Bolsonaro em live. E ele falou mais, ele falou assim, é para esse pessoal ir plantar batata. Bom, Bolsonaro trabalha como sempre trabalhou, com o deboche, com a piadinha, e com a mentira, com a desinformação e com a fake news. Nesse momento aqui, cheio de gracinha e tal, ele falou que generais todos eram da reserva. Mentira, mentira. Inclusive, tinha um general que foi indiciado, que eu vou mostrar para vocês. Ele era o comandante da maior tropa de homens do Brasil, que a Polícia Federal indiciou. Então, não é verdade. Não é verdade que só tinha general da reserva. Olha aqui, meu querido, minha querida, vamos pôr aqui na tela e vamos esclarecer. Esse general aqui, ó, esse general é o general Teófilo Antônio. Esse general era da ativa e ele era comandante da maior tropa de homens do Exército. E a Polícia Federal encontrou falas dele conversando com outros militares e com ali Bolsonaro junto, dizendo que bastava Bolsonaro assinar o decreto de estado de sítio para anular as eleições,
prender Alexandre de Moraes, prender, muito possivelmente, Lula e prender especialmente Rodrigo Pacheco também, que era o presidente do Congresso Nacional, que ele colocaria as tropas nas ruas. Polícia Federal tem essa prova dessa fala do general da ativa em 2022, Estevão Teófilo, comandante da maior tropa de homens do país. Minha percepção, posso ser que estamos aqui em pleno Estado democrático de direito. Sabe por quê? Na minha opinião, que o general, comandante da maior tropa de homens do Exército do Brasil, não colocou os homens nas ruas? Você conta ou eu conto? Eu te conto, porque Bolsonaro fugiu no dia 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro fugiu e deixou generais, coronéis, tenentes-coronéis, majores, policiais federais com as calças curtas. Pegou o aviãozinho da Força Aérea Brasileira no dia 30 de dezembro, enquanto ainda era presidente e poderia usar o avião da Força Aérea Brasileira sem fiscalização praticamente, com 2 malas de joias e fugiu para os Estados Unidos. Mas havia tido conversas e tratativas conspiratórias e planejamento de tentativa de golpe, que só não foi exitoso, porque esse general aqui não colocou as tropas nas ruas, porque Bolsonaro, na hora do vamos ver, do pega pra capar, aproveitou o avião da presidência da República, a um dia de sair da presidência da República e Lula assumir, para sair com 2 malas cheias de joias para os Estados Unidos. E a Polícia Federal tem toda essa conversa. Aí Bolsonaro, ontem, antes de ontem, vai cortar o cabelo cheio de gracinha e diz que só tinha gente da reserva, general da reserva. Mentira. E não é só esse, não. Não é só esse general aqui que estava na ativa, não. Tem outro general que estava na ativa, meu lindo e minha linda. Vou botar aqui para vocês. O general Mário Fernandes também era da ativa em 2022, em plena atividade militar, que Bolsonaro queria ele tão perto, mas tão perto dele, que Bolsonaro deu um cargo para o general aqui, ó, um cargo de secretário-geral da Presidência da República, o general Mário Fernandes, que nesse momento está preso pela conspiração e tentativa, que também já é tentativa, porque tem como elemento volitivo a vontade um golpe de Estado, que era o planejamento, que foi o planejamento do quádruplo assassinato de Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes e de uma quarta pessoa que a polícia investiga se era Flávio Dino ou Rodrigo Pacheco. Está preso. E era general da ativa que Bolsonaro queria perto dele. Esse general aqui, a Polícia Federal tem provas, fotos, vídeos, conversas dele em grupos de WhatsApp. Ele vivia nos acampamentos golpistas ali em frente ao quartel-general de Brasília. E quem era ele? Pelo amor de Deus, quem era ele? Além de ser general da ativa, ele era secretário-geral da presidência de Bolsonaro, da presidência da República. Ele vivia lá ao lado de Bolsonaro e em frente do quartel-general de Brasília, num acampamento. E a Polícia Federal, no relatório, conseguiu conversas do general aqui com caminhoneiros e golpistas acampados em frente ao quartel-general, que desceu para o 8 de janeiro. Essas pessoas pediam o quê? Ajuda. Ajuda para colocar barraca, porque a polícia do Exército não estava deixando. Vem cá, coronel, o general, dá ordem aqui para a gente colocar as barracas. Os polícia do Exército não estão querendo deixar a gente colocar nossas barracas. Ô, general, e o churrasco? O senhor vai mandar o churrasco? É, o churrasco para nós aqui. Quem é ele? General e secretário-geral da presidência
da República. Esse aqui, ó, uma conversa com Mauro Cid. No dia 12, era para ter um atentado, que foi o dia da diplomação. Aí no dia 12 ocorreu o quê? Aquela tentativa de invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, você lembra? Que eles colocaram fogo, incendiou vários ônibus. O índio Sererê estava preso lá, eles tentaram sequestrar e fizeram a maior balbúrdia. Pois é, houve conversas desse general com Mauro Cid e outros, e esse general falou: o presidente me autorizou a fazer até o dia 31 de dezembro, ele disse que pode fazer. Que era o quê? O planejamento que eles tinham imprimido, impresso, lá na impressora do Palácio do Planalto, num dia e na hora em que ele estava lá e Bolsonaro também estava lá. Ele fez a impressão do planejamento, colocando risco, alto risco, médio risco, risco de danos colaterais, gravíssimo, armamento a ser usado, metralhadora, lançador de granada, lançador de foguete e tal coisa. E pela geolocalização, a Polícia Federal descobriu que eles usavam dois sistemas. O UNA, que é um sistema de comunicação de difícil rastreamento usado pelos grupos de elite do próprio Exército, e um outro sistema chamado Signal, e que a polícia conseguiu interceptar. Inclusive onde estava cada um, no dia e na hora. E sabe por que eles foram presos? Porque a polícia não sabe quais eram todos. Tem mais gente que estava envolvida no quádruplo assassinato. E a Polícia Federal quer saber quem são essas pessoas. Porque não pegou todas, porque elas usavam pseudonomes. E cada uma tinha o seu celular. A Polícia Federal pegou a localização, o dia e a hora em que cada um estava. Eles usavam o nome de Alemanha, Áustria, de países. Sabia tudo. E, coincidentemente, teve um dia que estava Mauro Cid e um tal de Una não, é um outro nome lá estranho. Gino, a 300 metros da casa de Alexandre de Moraes. E as conversas eram invadir, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Aí, no outro dia, na outra data, Alexandre de Moraes estava no restaurante, lá, jantando, tinha seis kids pretos prontos para invadir e matar Alexandre de Moraes. A Polícia Federal tem tudo, o rastreamento, tudo, as conversas, tem tudo. Só que alguns a Polícia Federal não conseguiu detectar quem era. Por isso que eles foram presos. General, coronel, major, policial, federal, tenente-coronel, todos foram presos porque vão ter que explicar toda essa situação. E a Polícia Federal tem prova de tudo. E vou reiterar, outra mentira de Bolsonaro. Esse aqui estava na ativa em 2022, general, e era secretário da Presidência da República. Então, Bolsonaro hoje está fazendo deboche, piadinha, e para mim, isso já caberia prisão de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele está fazendo deboche de todo o trabalho da Polícia Federal, está debochando da Justiça Brasileira, da Suprema Corte, e ele, com isso, ele tenta insuflar as pessoas contra a Polícia Federal e contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Para mim, isso já pode ser caracterizado como obstrução da justiça, que é uma causa de prisão preventiva. E eu vou falar uma coisa para vocês, não adianta ficar a justiça, ficar dando tempo, passando pano para Bolsonaro, não. E Bolsonaro é covarde. Para ele fugir, não custa nada. Então, no mínimo, Paulo Gonet ou a Polícia Federal já tinha que requerer tornozeleira eletrônica para toda a trupe. Inclusive para esse aqui, ó, General Braga Neto, que segundo o próprio Mauro Cid, era um dos principais. Que Mauro Cid, na quinta-feira dessa semana, esteve na presença de Alexandre de Moraes e conseguiu validar a sua delação premiada. Por quê? Segundo informações de toda a imprensa, porque está tudo sob sigilo, ele entregou de bandeja o general Braga Neto como um dos articuladores e Bolsonaro como comandante.
Até porque o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, deu entrevista e no primeiro momento da entrevista ele falou que Bolsonaro e Braga Neto sabiam de tudo, que Bolsonaro sabia de tudo, que Bolsonaro era o comandante, inclusive de toda a tentativa de assassinato de autoridades. Aí caiu o sinal do advogado, ou alguém derrubou. Quando o advogado voltou, ele falou, disse aquilo que ele tinha dito, que Bolsonaro sabia de tudo e que Bolsonaro era o comandante de tudo, inclusive da tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e de Geraldo Alckmin. A Andréa Sadi até perguntou para o advogado: tem alguém aí com o senhor? O senhor está sendo ameaçado? O senhor mudou de repente? Está acontecendo alguma coisa? O senhor está bem? O senhor está em segurança? Andréa Sadi. Isso está lá gravado e todo mundo viu e toda hora a Rede Globo mostra isso. Outro general aqui, ó, que era da ativa aqui, ó. Paulo Sérgio. Esse general aqui, inclusive, foi ministro. Foi indiciado também pela Polícia Federal. Foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Parte ele estava na ativa e no final que ele foi para inatividade, mas ficou na ativa. Esse aqui era da inatividade. Esse aqui também. Ao todo, 6 generais. E podemos dizer que a metade estavam na ativa. Os outros 3 que não estavam. Mas tinha todos cargos perante o governo Bolsonaro. Então, meu querido, Bolsonaro vai continuar com os deboches para tentar incitar as pessoas ao crime contra o Supremo Tribunal Federal, notadamente contra Alexandre de Moraes e agora também contra a Polícia Federal. Quando o Procurador-Geral da República fizer aquilo que tem que ser feito, eles também se levantarão contra o Procurador-Geral da República, com a mesma conversa de sempre, que Bolsonaro é o coitado, é o perseguido, o pobre coitado lascado que não fez nada no verão passado, bababá. Você tem ideia, eles mentem tanto que agora Flávio Bolsonaro e a família e Bolsonaro estão dizendo que vão ser candidatos à presidência em 2026. Bolsonaro não vai ser, porque Bolsonaro está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030. Pela Justiça Eleitoral, Bolsonaro não pode se candidatar até 2030. E é a Justiça Eleitoral que aceita o registro da candidatura da pessoa ou não. E diante desse contexto da inelegibilidade, ele não vai ser aceito o registro da candidatura dele. Isso é uma obviedade que a gente tem que dizer, por incrível que pareça, diante de tanta mentira, diante de tanta fake news que é propagada nas redes sociais. E o pior de tudo é que muita mídia corporativa ainda dá holofote. Ai, Bolsonaro e Flávio Bolsonaro estão dizendo que estão montando a chapa porque vão sair candidatos em 2026. E não explica com contundência e fala assim, mas Bolsonaro não pode ser. Bolsonaro está inelegível por 2 decisões do tribunal, do pleno, do Tribunal Superior Eleitoral. E essa decisão só tem um que pode derrubar, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário, e o Supremo não vai derrubar. O Supremo não vai derrubar. Bolsonaro abusou do seu poder político. Bolsonaro comprou voto em 2022, criando benefícios que não poderiam ser criados em ano eleitoral. Auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, ampliou o Auxílio Brasil, não pode em ano eleitoral. Isso caracteriza compra de votos e Bolsonaro fez isso na cara dura. Bolsonaro chamou embaixadores de outros países para propagar mentira e fake news sobre o sistema eleitoral, sobre a corte eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, sem nunca ter conseguido encontrar uma prova contra as urnas eletrônicas. Ele até tentou. Dia 10 de agosto, Carla Zambelli. A Polícia Federal tem tudo isso. Por isso que acho que Carla Zambelli vai ser indiciada no próximo grupo que virá, no dia 10 de agosto. E tem um vídeo da Carla Zambelli que eu não vou botar aqui porque eu não vou tocar tambor para maluco dançar. Ela falando: os generais vão nos salvar. Aguarde, não espere, e vai ser guerra civil. Tem um vídeo dela por aí que eu não vou botar aqui não. Dia 10 de agosto de 2022, Carla Zambelli levou o hacker Walter Delgatti até a presença do presidente da República,
Bolsonaro. E a conversa era se ele conseguiria colocar um código malicioso dentro da urna. Bolsonaro, nesse dia, falou o quê? É para ele trabalhar junto com o grupo militar que está fazendo toda a auditoria das urnas eletrônicas, que ele vai ajudar. E tem conversas, você não está entendendo? Tem conversas que a Polícia Federal conseguiu alcançar, de conversa de militares pedindo para o hacker: você consegue colocar um código malicioso dentro das urnas? E Walter Delgatti a todo momento falando: não consigo. A gente só consegue se tiver acesso à internet. E a urna eletrônica não tem acesso à internet. Para eu conseguir entrar, eu tenho que entrar no cofre do Tribunal Superior Eleitoral, entrar dentro do computador lá, pegar o código-fonte e colocar lá dentro. Mas para isso eu tenho que entrar no cofre do Tribunal Superior Eleitoral. Foi quando os militares então deram o resultado da auditoria. Não foi encontrado absolutamente nada. Inclusive, chamaram engenheiros de computação, engenheiros de tecnologia da informação, de inteligência, do campo militar, todos não encontraram nada. E o hacker deixou bem claro, não era possível, porque não tinha acesso à internet. Mas houve toda essa situação e que a Polícia Federal encontrou mais provas. Por isso que eu digo e repito, virão outros nomes e outras pessoas serão indiciadas, dentre as quais eu acredito que Carla Zambelli, deputada federal, será uma dessas indiciadas por esse itinerário e pelas descobertas que foram realizadas, até porque Walter Delgatti é réu confesso. E ele já falou tudo isso, e a Polícia Federal foi atrás de provas e conseguiu provas, notadamente conversas de WhatsApp dentre essas pessoas. Bolsonaro pode continuar debochando, pode continuar rindo, mas ele não tem o que fazer. Porque quando a pessoa ela tem defesa, ela não fica debochando. O que ela faz? Ela realmente fala: não, eu não fiz isso, eu não estava ali, eles falaram que eu não estava, eu não me reuni com esse general, eu não fiz isso, eu não conversei. Não, ele só faz piadinha. Vai plantar batata, tá colocando chifre na cabeça do cavalo. Bebê. É perseguição, é porque eu vou ser candidato em 2026, trabalhando só com mentira, piadinha e deboche, como ele sempre fez. Notadamente durante a pandemia. Bolsonaro não trazia respostas. O que ele trazia? Deboche, piadinha. É o que ele está fazendo de novo. Por quê? Porque ele não tem defesa. E se Bolsonaro pegar as penas máximas do golpe de Estado, que é de 1 a 12 anos de prisão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é de 4 a 8 anos de prisão, integrar a organização criminosa, que é de 3 a 8 anos de prisão, Bolsonaro vai pegar 28 anos de pena só pela tentativa de golpe. 28 anos de pena, enquanto você cumpre uma pena, você tem os seus direitos suspensos, seus direitos políticos suspensos. Durante o cumprimento da pena, você, encarcerado, tem os seus direitos políticos, direito de votar e de ser votado, ser candidato, suspenso. Isso é uma das consequências da pena, direito penal. Ele vai estar inelegível durante os 28 anos. Isso eu não estou falando nem da condenação do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral é só até 2030. Eu estou falando aqui se ele pegar a pena. Durante os 28 anos de pena, ele tem os direitos políticos suspensos. Depois que acabar os 28 anos da pena, começa a valer mais 8 anos, que ele pode estar fora da cadeia. Cumpriu a pena, depois de 28 anos, que ele tiver cumprido a pena dele, os 28 anos, depois, 28 anos para frente, segundo a lei de ficha limpa, ele está inelegível também. Ou seja, de inelegibilidade, como consequência da pena e como consequência da lei da ficha limpa, ele terá 36 anos de inelegibilidade, se ele for condenado o ano que vem, 2025.
Sendo condenado em 2025, ele vai estar com 70 anos de idade. 70 anos mais 36, ele vai voltar para a vida política, podendo ser candidato, com 106 anos de idade. Aqui eu não estou te contando lorota. Aqui eu não estou nem com teoria de conspiração, nem dando a minha opinião. Isso aqui não é a minha opinião. Isso aqui é o que está na lei. É o que está na lei. Se ele pegar as penas máximas nos crimes de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por integrar uma organização criminosa, que foram os crimes aos quais essas 37 pessoas foram indiciadas, e o processo começar o ano que vem ele ser condenado, como está no Supremo Tribunal Federal, não tem muito como recorrer, e ele deve ser condenado. E como é uma condenação de um órgão colegiado, ele, meu querido, 28 anos de cadeia, direitos políticos suspensos, é o que diz a lei penal. Aí depois que ele cumprir a lei, é mais 8 anos de inelegibilidade. Depois que ele cumprir a pena, é mais 8 anos de inelegibilidade, segundo a lei de ficha limpa. 36 anos. O ano que vem ele tem 70 anos, mais 36 anos, 106 anos ele pode voltar e ser candidato de novo. Isso é o que está na lei. Por que o Bolsonaro não faz defesa dele? E fica só com chacota e deboche? Porque é assim que ele alimenta a extrema-direita. Com chacota, deboche, mentiras, que ele mentiu em relação aos generais, falando que era 4 generais ou 3 generais, tudo da reserva. Mentira. Com muita teoria de conspiração, desinformação. É assim que ele alimenta. E vou dizer e vou repetir: a prisão de Bolsonaro já está atrasada. Já está atrasada. Tá, 70 anos, vamos lá. Com 70 anos, diminui pela metade a pena dele. 28 anos, pega 14. 14 anos mais 8 dá quanto? 22. 22 anos inelegível. 70 anos mais 22 dá quanto? 92 anos. Entendeu, meu querido? Com 70 anos, ele tem a pena reduzida pela metade. Ao invés de pegar 28 anos, ele vai pegar 14. 14 anos mais 8 anos de inelegível, dá quanto? 22. 22 anos mais 70 anos de idade que ele tem, 92 anos, certo? Com 92 anos, ele pode voltar e ser candidato de novo. Pega o código, meu querido e minha querida. Fala sério, não é? Sim, Pitacos, mas ele vai poder voltar com 92 anos. 92 anos ele volta. Certo? Certo. Ótimo. Mas obrigado pelo adendo, foi importante. Com 92 anos ele volta para o mundo político. Aí ele pode ser candidato. Com 92 anos, aí o Tribunal Superior Eleitoral, quando ele fizer o registro da sua candidatura, aí vai aceitar. É o que diz a lei. Pitaco fez um adendo importante. 70 anos cai pela metade a pena. Top. Cai pela metade a pena, 14. 14 mais 8 anos, porque a inelegibilidade não diminui, não, viu? É sempre 8 anos. Inelegibilidade de 8 anos. 14 mais 8, 22. 70 anos de idade mais 22 anos de inelegibilidade, 92 anos. Certo, gente? Certo. Com 92 anos, ele pode ir lá fazer o registro da candidatura dele, que ele vai conseguir. Pega o código, pega o código. E ele trabalhando. E esses aqui, ó, todos estão presos. Major Rafael Martins, Tenente Coronel Hélio, Tenente Coronel Bezerra, o general aqui, 4 estrelas, que tem até a cruz do não sei o que lá, que é a maior honraria que tem, o Mário Fernandes está preso, general, e o policial federal Vladimir, todos estão presos. E todos já estão sendo intimados. Vão prestar depoimento. A Polícia Federal quer detalhes de toda essa situação e quer saber 2 ou 3 pessoas que estavam juntos que a Polícia Federal não conseguiu identificar. Quem são? Pra você ter ideia, na conversa deles lá, teve militar que a Polícia Federal desconfia que todos são dos Kids Pretos, que ficou revoltado porque não executou Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.
Falou: não, isso aqui não tem nem por que ter esse grupo aqui mais, não. Para que esse grupo aqui? Não, esse grupo aqui já perdeu, porque teve o abortamento. Eles iam fazer na conversa lá e de repente foi abortar, abortar, abortar. Aconteceu alguma coisa que não seria possível mais executar. Aí, dentro do grupo que eles estavam e fazia parte, teve lá dois que ficou revoltado. Não, vamos parar com isso aqui. Eu vou sair daqui porque perdeu a finalidade isso aqui. Ou seja, queria matar de qualquer jeito, meu querido, minha querida. E a Polícia Federal quer saber quem são. Por isso que a Polícia Federal pediu a prisão desses 5. Paulo Gonet, pela primeira vez na vida, concordou com a prisão de todos. Concordou com as 3 buscas e apreensões que houve e concordou com várias medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, quebra de sigilo telefônico da galera, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de exercer atividade pública e militar de vários. Por isso que o Tribunal de Contas agora pediu a suspensão do pagamento deles, do salário deles, pediu o bloqueio de 58 milhões de reais, o TCU, de todos, não é só desses aqui não, de todos que foram indiciados, militares, os 25, incluindo Bolsonaro, incluindo Braga Neto, incluindo todos. Por quê? É um grande prejuízo à nação brasileira que foi isso aqui. Essas pessoas tinham que estar trabalhando para a defesa da democracia, da nação, da ordem, da lei, e estavam conspirando exatamente para criar uma guerra civil. E isso, a fala deles falavam isso, em guerra civil, e que era para agora. Porque vai ter guerra de qualquer jeito, então vamos agora, que o povo está lá em frente aos quartéis. Tudo isso a Polícia Federal tem. E agora, um monte de gente querendo se fazer de santo. Que não era golpe de Estado, que não era isso que eles queriam. Era o que então, pelo amor de Deus? Era reunião no Palácio da Alvorada, era reunião no Palácio do Planalto, era reunião na casa de ministro, era reunião na casa do general Braga Neto. Para quê? Para que era tudo isso então? O relatório de qual armamento que usar, relatório de qual os riscos seriam, alto risco de dano colateral, risco baixo, risco médio para assassinar as 3 autoridades, o presidente eleito, o vice-presidente e o presidente do TSE. O que era tudo isso, se não era para golpe de Estado? O que era isso, então? Agora estão se fazendo de santo, de perseguido, tudo perseguido. E o plano era assassinar esses aqui, ó. A dúvida é se era Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, ou se era Flávio Dino, que já estava a indicação dele para ser ministro da Justiça. Executar Alexandre de Moraes, Lula, que ganhou as eleições em outubro, dia 30 de outubro, e toda a conspiração e conversa de WhatsApp, a polícia já interceptou do início de novembro. Acabou as eleições, eles já começaram toda a conspiração e planejamento. Matar o presidente eleito, Lula, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Alexandre de Moraes. E mais um aqui, que poderia ser Rodrigo Pacheco ou Flávio Dino. A Polícia Federal está investigando para saber exatamente quem são. E as armas que eles iam usar, a Polícia Federal interceptou as conversas. Arminha pequena, coisa pouca. Aqui, ó, coisa pouca. Uma metralhadora que só as Forças Armadas podem usar. Polícia nenhuma pode usar metralhadora no Brasil. Nenhuma polícia, nem federal pode usar. Metralhadora só quem pode usar as Forças Armadas e assim mesmo depende do tipo de operação, não é em qualquer operação que pode usar metralhadora. Por quê? Porque metralhadora não tem volta, meu querido. Acionou ali, é 100 bala de uma vez. Quem tiver é cortado no meio. Não tem jeito. Um atirador de granada e uma bazuca para lançar foguete de bomba. Tá onde isso? Tá no relatório que eles faziam, que eles fizeram, o planejamento. Se isso aqui não for golpe de Estado, eu não sei o que é mais não. E isso aqui é crime. Simples conspiração de um golpe de Estado, com planejamento de tudo, de sequestro, de morte, de armas e de tudo, é crime, é tentativa de golpe de Estado, é conspiração contra a nação brasileira. Não precisa ser consumado, porque se tivesse sido consumado, nós não estaríamos aqui hoje. Lula já estava morto, Geraldo Alckmin já estava morto, e Alexandre de Moraes,
como tem um grupo aí que dizia a cabeça dele ia ser exposta lá na Praça dos Três Poderes. Porque tinha um grupo que queria matar ele com tiro ou bomba. E tinha um outro grupo que queria, na faca, arrancar a cabeça dele e pôr pendurado lá na Praça dos Três Poderes. E tudo isso a Polícia Federal tem, de grupos de WhatsApp desses extremistas. E agora virou tudo santo. Não, não era golpe de Estado, não. Tudo santo. Isso é perseguição política. E a Polícia Federal pegou toda a conversa. Notadamente, querido, olha aqui, do grupo Copa 2022. Grupo que usava a rede Signal, chamado Copa 2022, que tinha as conversas do grupo que está preso, de todo o planejamento, exatamente para executar as autoridades públicas no Brasil. E a polícia pegou tudo. Então, assim, e eu falei para vocês que seria um grande tiro no pé a ação de desespero desses grupos, notadamente quando eles partiram para atacar a Polícia Federal. Foi o início da resposta da Polícia Federal para esses extremistas. O delegado que investigou e investiga tudo isso aqui, o delegado Fábio Schor, foi cruelmente atacado nas redes sociais e até mesmo do plenário do Senado e da Câmara de Deputados Federais por deputados e senadores que expuseram inclusive a imagem dele, expuseram o endereço dele nas redes sociais e colocou até assim, ó, procura-se, perseguindo e tentando trazer descrédito para a carreira do policial federal Fábio Schor, delegado, que investigou tudo. E a resposta dele foi agora, quase 900 páginas, só a primeira leva, de 37 pessoas indiciadas pela tentativa de golpe. E hoje eles atacam a Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e daqui a pouco vai ser o PGR também, quando ele fizer aquilo que tem que ser feito. Então não tem santo nessa história aqui, não. E quanto mais eles fizerem, atacarem e serem debochados, porque agora a bola da vez é ser debochado também, pior vai ser para eles. E é interessante que o deputado federal Nicolas Ferreira, da tribuna, disse assim: se prenderem Bolsonaro, vai ter que prender todos os bolsonaristas, o Brasil para. Nicolas, pago para ver. Pago para ver. Os bolsonaristas que foram para a rua por causa de Bolsonaro estão pegando 17 anos de cadeia de chilindró. Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir de novo? Lógico que vai ter uma manifestação aqui, outra manifestação ali, normal. Pode até ter, André, pode. Nós estamos num Estado democrático de direito. Pode até haver manifestação, pode ter uma manifestação aqui, um grito de um fundamentalista religioso de lá, um grito de um deputado golpista de lá, uma manifestação aqui, uma manifestação lá e tal coisa. Mas vai de novo tentar invadir o Supremo. Vai de novo tentar invadir a Câmara de Deputados Federais e o Senado para vocês verem. Vai! Você está ameaçando, Nicolas Ferreira, a própria democracia, passando pano para bandido, golpista. Será por quê? Então não vem com essa lorota aí, não. Não vem com essa conversa para boi dormir, não. O gadinho que foi para o matadouro sozinho, porque Bolsonaro levou eles para o 8 de janeiro, onde eles estão lascados hoje, uma parte foragida, outra parte já está presa, outra parte está sendo processada que está pegando 17 anos de cadeia, esses já foram abandonados e deixados para lá. E Bolsonaro é famoso no campo militar. Bolsonaro não carrega feridos. E isso é muito claro. E você acha mesmo que o gadinho vai de novo para a Praça dos Três Poderes fazer a merda que fizeram no dia 8 de janeiro? Eu pago para ver. E para mim, digo e repito, a prisão de Bolsonaro está atrasada.
Bolsonaro tem que ir para o Xilindró, para cadeia. Bolsonaro não tem jeito. E enquanto ele estiver solto, ele vai continuar incitando as pessoas ao crime contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes, contra a Polícia Federal. Não só ele. Ele, deputados federais, senadores e um grupo aí. E enquanto a justiça deixar isso acontecer, esse laboratório de cria de terroristas vai continuar a pleno vapor, que cria tio França terrorista da vida. Usando de redes sociais e usando até mesmo de tribuna de Câmara de Deputados Federais e de tribuna de Senado federais por parte de parlamentares. E esse crocodilo está ficando mais grande. Só que ele está ficando desnorteado, né? Ele levou uma pancada agora que ele está ficando desnorteado. Aí pode ser que ele perca o rumo e caia no buraco mais rápido. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Não, não, não. Anistia, o tio França terrorista levou pro caixão junto com ele. Acabou. Não vai ter anistia para ninguém. Acabou. Não adianta vocês achar que vai ter anistia para ninguém. Até porque já houve uma certa anistia judicial. 1.200 pessoas estão recebendo ali, e mais de 600 já receberam um acordo de não persecução criminal. Isso já é anistia. Mais de 1.200 pessoas, do 8 de janeiro, receberam um acordo da Procuradoria-Geral da República de não persecução criminal. Significa o que isso, Andréia? Que a pessoa não teve uma conduta grave. Diante disso, ela vai pagar uma multa, ela vai usar uma tornozeleira por um tempo, ela vai fazer um curso para entender o que é democracia, não ficar usando rede social para deflagrar discursos golpistas, antidemocráticos. Passou esse tempo, acabou. Ela não vai ter ficha, ela não vai ter nada. Ela não vai ter ficha criminal, ela não vai ter nada na vida dela. Tá tudo ok. Agora, tem um grupo aí de quase 300, e dentro desse grupo tem um grupo de 40 que vão pegar 17 anos de cadeia. Que esses, inclusive, produziram provas contra eles mesmos, gravando, filmando, fazendo terror. Cujas testemunhas de acusação, sabe quem são? Os policiais militares do DF. 40 tiveram que ter atendimento médico daquela galera lá que diz que estava indo para um lugar de oração, de adoração e de oração. 40 policiais militares teve que ter atendimento médico no dia 8 de janeiro. Esses 40 são as principais testemunhas de acusação desse grupo de quase 300 que está pegando pena de 10, 6, 7, 15, 14 e 40. Vai pegar 17 anos de cadeia. Que a Procuradoria-Geral da República pediu 30 anos e 6 meses de cadeia para esse grupo. Então já houve anistia. Um pouco mais de 1.200 pessoas que estavam ali recebeu o acordo de não persecução criminal. Isso já é uma anistia. Agora o restante não tem jeito. O restante fizeram terror. E detalhe, para deixar bem claro também, que todos eles aí atacam Alexandre de Moraes, mas não é Alexandre de Moraes que condena, não. Você não sabia? Ah, André, isso é redundante, não é? Não é redundante. É tanta fake news e tanta mentira propagada nas redes sociais que isso não é redundante hoje. Inclusive propagado por deputados e senadores, inclusive muitos se dizem advogados, juristas. Não é Alexandre de Moraes que está condenando esse povo. É o plenário do Supremo Tribunal Federal. São os 11 ministros, com 2 divergências para não condenação. Aliás, não condenação não. 2 divergências para condenação por crimes menores, que é de Nunes Marques e de André Mendonça. E 2 divergências, mais 2 divergências sobre a dosimetria da pena em relação a Cristiano Zanin e Luiz Barroso. Mas todos os 11 ministros são pela condenação de todos. Não é Alexandre de Moraes que condena sozinho.
É o plenário do Supremo Tribunal Federal. A partir da investigação da Polícia Federal e a partir do pedido de condenação do Procurador-Geral da República. Uai, André, mas por que eles ficam falando que tudo é Alexandre de Moraes, então? Tudo é Alexandre de Moraes que está fazendo tudo, não sei o quê. Alexandre de Moraes é o relator e faz o voto principal e no período de investigação, como é o caso da tentativa de golpe dos cachorro grande, ele também adota as medidas cautelares necessárias, muitas e todas pedidas pela Polícia Federal e muitas concordadas e corroboradas pelo Procurador-Geral da República. Mas ele não está fazendo nada sozinho. Mas é claro que a extrema-direita ela precisa personalizar, individualizar uma pessoa para ver como inimigo, porque aí fica mais fácil deles manipularem as pessoas a partir de mentiras e fake news. Porque se tiver um inimigo genérico, fica difícil para manipular as pessoas. Como que você vai imputar uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma incitação ao crime por uma situação genérica? Não tem jeito. Aí o que eles fazem? Personalizam o inimigo. Alexandre de Moraes. Mas não é ele. É toda uma cadeia jurídico-policial que está fazendo todas as condenações pertinentes. Como agora, em relação a Bolsonaro e os 37 que foram indiciados. E daqui a pouco vão vir um outro grupo. Não é Alexandre de Moraes, é a Polícia Federal que indicia, daqui a pouco é o PGR que denuncia, e daqui a pouco é a Corte que condena. Não é Alexandre de Moraes também? É a Corte. Ou será a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou será o plenário. Pode ser que seja a primeira turma, porque Alexandre de Moraes é o relator e ele faz parte da primeira turma. O Supremo Tribunal Federal é composto pelo plenário, 11 ministros, e o Supremo Tribunal Federal é dividido em duas turmas. Primeira turma, em que Alexandre de Moraes faz parte, Flávio Dino faz parte, Cristiano Zanin faz parte, Carmen Lúcia faz parte, Edson Fachin faz parte e o Luiz Fux. E a segunda turma, que é o restante. Eu vou te contar. Eu não sei o que é pior para Bolsonaro e sua organização criminosa. Se é ir para o plenário, nos 11 ministros, ou se é ir para a primeira turma, dos 6 ministros, dos quais está lá 2 que vai arrebentar a boca do balão, que é Moraes, o relator, e Flávio Dino. Na minha percepção, eu gostaria que fosse direto para o plenário. Para quê, Andréa? Para diminuir a capacidade recursal ainda mais. Se for para a primeira turma, eles vão ter um recurso a mais, que entrar com recurso para ser analisado pelo plenário, pedir para ser analisado pelo plenário. Situação essa que pode ser aceita ou não. Mas se for direto para o plenário, não tem nem como mais pedir para o plenário analisar o recurso do plenário. Pega o código, pega o código. Então, para mim, se eu fosse o grupo ali, conversaria e falar, vamos botar esse trem no plenário logo, para diminuir a capacidade recursal e a gente decide logo, vai ser os 11 ministros e cada um dá a sua opinião e pronto, acabou. Minha humilde opinião. Para quê? Para ir mais rápido. Dentro de um ano, dentro dos primeiros 6 meses, já pode sair a primeira decisão de condenação. Basta o Procurador-Geral da República fazer a denúncia no início do ano. E o Procurador-Geral da República, ele pode fazer a denúncia de plano, pode mandar arquivar, ele não vai mandar arquivar porque não tem jeito de arquivar. São muitas as provas. E os crimes são gravíssimos os crimes. Então ele não vai mandar arquivar. Ele pode denunciar de plano, ou então ele pode pedir mais diligência, entende? Para obtenção de alguns detalhes e provas que ele entenda ser necessário. E o indiciamento feito pela Polícia Federal também não obriga, não vincula o Procurador-Geral da República a denunciar todos os 37. Ele pode denunciar alguns deles, ou até mesmo mais de 37. Entende? Não vincula. Mas a Polícia Federal ela faz um direcionamento muito importante de toda a investigação, de todo o caminho do crime, que, na minha opinião, como o delegado Fábio Shor foi atacado e perseguido de forma covarde,
eu acredito que ele fez um trabalho muito bem feito, até porque ele é conhecido no campo da Polícia Federal como muito criterioso, o delegado Fábio Shor, que a milícia digital, deputados e senadores tentaram descredibilizar, atacando-o nas redes sociais, só que não colou. E a resposta foi essa primeira leva, quase 900 páginas recheadas de prova contra essa organização criminosa que tentou um golpe de Estado no Brasil e uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em que o pau que bate em Chico tem que bater necessariamente em Francisco, porque até agora só bateu no Chico, no pobre coitado lascado do gadinho do dia 8 de janeiro que foi levado para o matadouro. Mas tinha todo um grupo de cabeças, de líderes de comando por detrás disso, que é esse grupo agora, a primeira leva de 37 que foram indiciadas e indicadas pela Polícia Federal como os autores de toda essa trama golpista. E que deve vir um novo grupo aí. Mas vou repetir: sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E o pau que bate em Chico necessariamente tem que bater em Francisco. Até porque, como se trata de um crime muito grave contra o povo brasileiro, contra a democracia do Brasil, se não houver a reprimenda necessária para os cabeças, para os líderes, eles se organizarão e tentarão um novo golpe de Estado, de uma forma mais violenta e organizada. E detalhe, não vai demorar mais 20, 30 anos, não. As redes sociais dão uma dinamicidade muito grande para os fatos sociais e uma velocidade que faz com que tudo ocorra mais rápido. Daqui 5 a 7 anos, se eles não forem colocados na cadeia, eles vão tentar convulsionar novamente o Brasil para um golpe de Estado. E o Supremo sabe que, se isso ocorrer, ele vai ser o primeiro poder a ser explodido literalmente. O Congresso Nacional também sabe. Mas existe, nesse momento, interesses particulares, notadamente das eleições para a sucessão do presidente da Câmara de Deputados Federais e da sucessão do presidente do Senado Federal, que faz com que o Congresso Nacional mantenha-se numa posição silenciosa, que eu diria interessada nos votos dos extremistas, notadamente deputados federais do PL, que são a maior bancada de deputados do PL, que foram eleitas pelas urnas eletrônicas que eles diziam ter fraude. Foi eleita a maior bancada de deputados federais e a segunda maior bancada de senadores. E para que seja eleito o sucessor de Arthur Lira na Câmara de Deputados Federais, ele precisa dos votos dos deputados do PL. Por isso, esse silêncio. E as eleições são internas, no início do ano que vem, entre eles mesmos. E talvez por isso também o próprio Rodrigo Pacheco tenha dado uma falazinha tímida sobre essa situação. Porque ele também quer fazer o seu sucessor, que é Davi Alcolumbre, na sucessão da presidência do Senado Federal. Então, eles estão silenciados por situações de interesses. Porque eles sabem também que, com um golpe de Estado, eles também seriam explodidos, a não ser que baixasse e desse benção, senão ia para o pau de arara. Mas como existem outros interesses momentâneos, que para eles são mais importantes, vamos passar o mel no bigode do gato, pegar os votos deles e depois a gente vai dar total apoio para o Supremo Tribunal Federal. Que bom, que bom que hoje é domingo, né, gente? Dá para descansar um pouco ainda, não dá? Dá. O toma lá da cá, a mamatinha que continua com tudo, não é, meu lindo e minha linda? Meu querido, você já curtiu a live? Curte a live, é muito importante. Quando você curte a live, o YouTube indica ela para mais pessoas. Ele mostra para mais pessoas. E é importante a gente alcançar mais pessoas. Porque tem muitas pessoas aí que são levadas em erro, não é? Por tanta mentira, por tanta fake news, por tanta situação.
que as redes sociais e a milícia digital estão propagando por aí. Inclusive, hoje em dia, para uma tentativa de golpe, não precisa nem de homens nas ruas. Sabia? Os tempos são outros. Se você tiver uma milícia digital na internet, já é a tropa suficiente para causar um golpe de Estado no país. E eles fizeram isso. Tanto que o núcleo inicial desse grupo golpista começou lá atrás, em 2021, com o inquérito das fake news e das milícias digitais, que foi aberto em 2021. Então, hoje, são novos tempos, novas ações e novas maneiras de manipulação de massas, em que as redes sociais servem muito bem. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais também podem ser usadas para exatamente derrubar essa estrutura fascista de mentira, fake news e desinformação. Mas, para isso, a gente precisa de engajamento, de pessoas que estejam curtindo, de pessoas que estejam compartilhando, de pessoas que estejam comentando. Seu comentário, acabando a live aqui, que é muito importante. Sem anistia, somos resistência, queremos justiça e pronto, acabou. E aqui não, Jacaré. Bolsonaro tá atrasado a sua cadeia. Eu autorizo, Xandão. Ô, Goné, cadê você, meu filho? Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.